São Mateus, capítulo 24, o versículo 3, que passarei a ler. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos. Em particular, eles pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vamos ler mais uma vez esse versículo. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, eles pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da vinda e do fim dos tempos. Amém. Tomem assento, amados irmãos e amigos. Deus nos abençoe. Ontem à noite nós estivemos aqui ministrando sobre missões, quando abordamos o tema ungidos para evangelizar. Hoje pela manhã já estivemos aqui ministrando. E agora aqui estamos para continuar falando a palavra de Deus. E prometo-lhes que ocuparei este púlpito santo unicamente com a palavra de Deus. Porque se fosse para ouvir as manchetes atuais, os irmãos não estariam aqui, estariam em casa assistindo o Fantástico ou coisa semelhante. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir coisas do céu, coisas divinas, coisas do Pai Celestial, aquilo que a nossa alma está precisando e está carente. Para esta noite, meus amados irmãos, eu estou trazendo a vocês um recado urgente. Eu digo que é um recado, porque tenho certeza que estou aqui não somente para pregar a palavra de Deus, mas para deixar um recado muito sério e muito urgente. Deus, nesta noite, vai falar conosco de uma maneira séria, de uma maneira tremenda, de uma maneira urgente. Tudo isto através da sua palavra. Amados irmãos, a palavra de Deus que temos lido, ela nos diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. O Espírito Santo me inspira nesta noite para falar-lhes a palavra de Deus, vinculando-a a este tema: sinais de sua vinda. Sinais de sua vinda. Acreditem, amados irmãos, se fosse possível, todas as vezes que eu tivesse que pregar, nesses últimos dias, eu pregaria sobre o assunto da segunda vinda de Jesus. Por que, pastor Gilmar? Porque nós estamos vivendo as últimas horas desta dispensação. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na face da terra. Sinais de sua vinda. Em nossos dias, meus amados irmãos, há sinais da segunda vinda de Cristo. Há sinais que a própria história, o próprio jornal diário, os próprios noticiários estão se encarregando de mostrar a nós e ao mundo de que a Bíblia está se cumprindo cabalmente, de que a Bíblia está se cumprindo a cada segundo. Houve tempo em que os grandes estudiosos, os cientistas, por exemplo, criticavam a Bíblia e diziam que a Bíblia era um livro ultrapassado. Hoje estamos vivendo dias quando aqueles que penetram, quando aqueles que querem conhecer a ciência do mundo e das coisas que existem, chegam a uma conclusão, chega a um denominador comum: há um Criador, a Bíblia é real, Deus está vivo, Deus é o soberano. Estamos vivendo dias quando a Bíblia Sagrada, mais do que nunca, é reconhecida como um livro divino, a palavra de Deus. E nesses dias santos de Deus que estamos vivendo, a palavra de Deus está se desenrolando como uma cortina sendo desenrolada ou aberta, mostrando-nos o cumprimento de todo o quadro profético da palavra de Deus. Permitam-me nesta noite, juntamente com vocês, conferir os sinais que evidenciam, que comprovam, que nos convencem de que Jesus está chegando, Jesus está se avizinhando. Mas, pastor Gilmar, o que significa sinais dos tempos? Meus amados, sinais dos tempos significam fatos proféticos que, quando se cumprem, servem de prova de que outros sinais proféticos que ainda não se cumpriram hão de se cumprir. Por exemplo, se
Diz a palavra do Senhor: eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será Emanuel. Era Isaías profetizando cerca de 700 anos antes de Cristo. Agora nós encontramos em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E então deu luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Sinais dos tempos, então, significam fatos proféticos que, quando se cumprem, servem de base para crermos e esperarmos que as outras profecias que ainda não se cumpriram hão de se cumprir também. E nos dias em que estamos vivendo, estão se cumprindo a maioria das profecias a respeito do fim dos tempos e do arrebatamento da igreja. Deixai-me, amados irmãos, conferir com vocês um dos sinais mais evidentes do fim dos tempos. Diz a Bíblia que para o fim dos tempos haveria uma grande explosão científica e um grande avanço científico. Ouçam o que diz a Bíblia em Daniel, no capítulo 12, e versículo 4, assim diz: mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Atentai-vos bem para isto. A palavra está dizendo assim: e tu, Daniel, sela o livro, fecha-o, porque é para o fim dos tempos. Para o fim dos tempos, muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Meus amados, vocês sabem tanto quanto eu, estamos vivendo uma época já intitulada de a época, o século das luzes, da explosão, do avanço tecnológico. A ciência tem se multiplicado de tal maneira que há momentos que nos deixam encantados, há momentos que a ciência nos deixa mesmo admirados com as suas invenções e com as suas descobertas. Mas por falar em descoberta, pastor Ellison, eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa aqui: a ciência e o homem só pode mesmo descobrir, porque quem cria todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Mas sabe, amados irmãos, se fôssemos falar desta ciência, deste avanço, teríamos que trazer um documentário muito grande para os irmãos, e eu não gosto de perder tempo com isso. Mas deixai-me pelo menos salientar aqui alguma coisa. Vocês estão lembrados que no dia 20 de julho de 1969, os astronautas norte-americanos pisaram na Lua pela primeira vez. E isso é tido como troféu do avanço científico do nosso século e da nossa geração. Eu, quando estava lá em Boston, nos Estados Unidos da América, e visitei o Museu Científico de Boston, para minha surpresa, eu vi ali pedras que os norte-americanos trouxeram da Lua. Imagine só, pastor, quando eu estava naquele museu, e o pastor amigo meu dizia: agora venha cá, pastor Gilmar, eu vou lhe mostrar algo extraordinário. Quando chegamos, que vimos umas 6 pedras, diz o que se trata. Eu disse: são pedras que os homens trouxeram da Lua. E eu disse: meu Deus, quando poderíamos imaginar isto? Quando poderíamos pensar nisto? A Bíblia declara: o saber se multiplicará. Nós estamos vivendo dias quando as calculadoras já são desprezadas. São dias quando se falam de computador, o computador substituindo a mão de obra humana, computadores que têm capacidade para 55 milhões de programas de memória e assim por diante. Já se entendido que o computador é um cérebro, o computador tem cérebro, eu não duvido disso. O computador pode ter cérebro, não tem coração. É por isso que Deus não trata com máquina, Deus não trata com computador, Deus trata com um homem que tem coração, tem alma, tem espírito e tem corpo para chegar no céu. Oh, aleluia! Você sabe que Deus está preocupado com você, não é com máquina, não é com engrenagem, não é com computador, não é com esquema. Deus está preocupado com o homem. Aleluia! Quanto sabe disso, levanta a mão comigo e diga: eu estou sob os cuidados de Deus.
Oh, se você tem certeza disso, diga uma palavra de gratidão a Deus. Diga, qualquer uma, diga. Diga, eu te agradeço, eu te adoro, eu te quero bem. É por isso que eu te amo, é por isso que eu vivo para ti. Porque eu estou vivo cuidando de mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vida e do fim dos tempos. O primeiro é este: o saber se multiplicará. Só tem uma coisa que a ciência vai trabalhar até o fim: ficarão frustrados, decepcionados e não darão conta mesmo. Já estou dizendo que estão trabalhando para providenciar alguma coisa que faça o homem reviver. Se o homem que morreu volte a reviver, vá para as câmaras de gelo, seja conservado e possa reviver. Nunca, a Bíblia diz que a alma de todo vivente está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele dá vida a quem Ele quer e Ele tira de quem Ele quer. Aleluia! Só Ele é o dono da vida. Aleluia! Os homens inventam tanta coisa, meus amados irmãos. Inventam bebê de provença, inventam tanta coisa. Eu só gostaria de dizer uma coisa para você, meu amigo que está aqui nesta noite. O homem pode fazer uma criança nos tubos de ensaio, nas provenças, onde ele quiser. Agora, fazer o homem nascer de novo para herdar o céu, somente o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia, dize-nos, Senhor, que sinal haverá da tua vida e do fim dos tempos. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que haverá sinais na terra. Diz Mateus capítulo 24, a partir do versículo 11, haverá terremotos em muitos lugares. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma época quando a terra está como que com dores de parto. A terra está numa agonia, num gemido, e há terremotos para todo lado. Se eu pudesse mesmo, eu daria um relatório completo para você de como essa terra tem sofrido terremotos. E o nosso século XX é o que mais tem sofrido. Nós podemos dizer para vocês, no século X houve apenas 32 terremotos, no século XII, 53, no século XIII, no XII houve 84, no XIII, 115, no XIV, 137, no XV, 174, no XVI, 153, no XVII, 378, no 18, 640, no século XX, até uma estatística passada, já houve mais de 2.000 e assim por diante, somando dá mais do que todos que já houve, sem falar daquele que diz Apocalipse: haverá um terremoto como nunca houve em toda a história da Terra. Eu creio que o planeta Terra será assim, sacudido, quando Deus começar a julgar essa geração. Haverá terremotos, haverá maremotos, a natureza está em confusão, os homens estão preocupados porque olham para o firmamento e lá está o problema da camada de ozônio que há de ser, morreremos, seremos queimados. O que vai acontecer? Se todos bem soubessem, levantaria a cabeça e diria: Senhor, perdoa-nos, porque estamos entendendo que é momento final, essa é a grande verdade. Ouçam, santos de Deus, diz-nos a palavra de Deus diz assim: e os poderes do céu serão abalados. Mas céu aqui não é o trono de Deus, não. A Bíblia fala de 3 céus. Fala do primeiro céu, que é o céu dos astros, ou melhor, o céu das nuvens. O segundo céu, que é o céu dos astros e estrelas. E o terceiro céu, que é o trono de Deus. Agora a Bíblia diz: os poderes do céu serão abalados. É este firmamento que está diante da nossa vista. Agora entendam, a palavra céus, no grego do Novo Testamento, ela chama-se Oranos. Oranos é a palavra céu no grego do Novo Testamento. E esta palavra Oranos, do grego para céu, quando traduzido para o nosso português, significa urane. E urane
carne, meus amados irmãos, é o elemento do qual é fabricado a bomba atômica. Aí eu entendo porque a Bíblia diz: e os poderes do céu serão abalados. Ai, meu Deus, que dias tristes serão aqueles. Pedro diz: pois os céus que hoje existem passarão, os seus elementos se derreterão queimando e a terra será queimada. Tudo nos mostra que Cristo está chegando, que Cristo já volta. Diz-nos a Bíblia que para o fim dos tempos haveria uma grande decadência moral. Deixa eu ler para vocês o que diz a Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui está, meus irmãos. Por acaso esta passagem bíblica não é um verdadeiro retrato escrito da história que estamos vivendo hoje? Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, cruéis, ingratos aos pais, violentos, insubordinados, odiando e sendo odiados, e assim por diante. Haverá uma grande decadência moral. Meu Deus, como é horrível este mundo que estamos vivendo. O nosso Brasil, aqui hoje já se fala de praia, de nudismo. A que ponto chegou esta sociedade odierna? Imagine, meus amados irmãos, o que é chegar em uma praia e ali está o pai, a mãe, o filho, a filha, todos despidos. Isto é a pior expressão de imoralidade. Isto é a maior baixeza que se pode ouvir ou que se pode conhecer. Aqui no Brasil já se fala disto. Hoje, na fase em que nós vivemos, para ser social, para ser atualizado, para ser moderno, na linguagem deste mundo nojento, tem que ter experiência de homossexualismo. As mulheres têm que ter experiência também nesta área. Este é o mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos é um mundo onde o povo prefere ver uma Roberta Close desfilando como se fosse mulher do que ouvir um mensageiro do Evangelho. O mundo em que estamos vivendo é um mundo que, quando chega o sábado, a mãe sai para um lado, o pai sai para um lado, o filho sai para um lado, a filha sai para o outro lado, cada um para uma imundice maior, e ainda se justificam dizendo: eu tenho que ser atualizado, tenho que deixar minha filha ter liberdade, experiência própria, tenho que deixar o meu filho ser um filho atualizado e não conhecer tabus ou coisas semelhantes. Isto não é liberdade, isto é libertinagem, isso é falta de vergonha na cara e na alma, isso é falta de pudor, é falta de princípios morais e espirituais, é falta de predicados morais. A palavra de Deus diz que haverá uma grande decadência moral. Oh, meu Deus, que mundo é esse que estamos vivendo? Almoço, irmão Antônio Ramalho, que vai estar filmando essa cruzada, que trabalha comigo. E o mais independente disto, ele tem um trabalho de filmagens e reproduções de fita. Um dia desse ele chegou no escritório da Missão Cristo para Todos e me disse: pastor Gilmar, estou a ponto de vomitar. Eu disse: mas o que está acontecendo, irmão Elton? Pastor, me foi levado uma fita para ser reproduzida lá no nosso estúdio. Sabe do que se trata da fita? O casamento de dois homens entre aspas. Ele me dizia: pastor, eu não dei conta de reproduzir, de montar aquela fita. Estava lá a mãe, o pai de um e de outro, e alguém fazendo o casamento. Depois eles se beijaram. Ele disse: pastor, é incrível isto. E eu disse: irmão Elton, lamentavelmente, esse é o mundo em que estamos vivendo. Mundo depravado, mundo nojento. Se Deus não julgar a esta geração, ele terá que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. Agora, minha jovem, olha aqui na minha face.
Olhem aqui para mim, todos os jovens, principalmente os jovens solteiros. Olhem aqui para mim. O que é que estão te dizendo na tua escola? Estão dizendo para você: rapaz, deixa de ser careta, deixa de ser quadrado, deixa de ser ultrapassado, para com esse negócio de Jesus, para com esse negócio de Bíblia, tu tens que transar, tu tens que conhecer a vida. É isso que estão te dizendo na igreja. Estão te dizendo: encurta essa tua roupa, coloca uma roupa depravada. É isso que estão te dizendo. Eu gostaria de dizer-te, jovem, moça, senhorita, gostaria de dizer-te, rapaz, você não é desse mundo. Esconde as tuas vergonhas, santifica-te para Deus e viva para Deus. Aleluia! Ei, vai, cantarai, chore me cantarai. Mundo, tu não és digno da nossa vida. Orai, me canta, canturi, me cantarai. Aleluia. Chore, canta, cai, chore, me andarei, me cantarai. Aleluia, canturi, me andarei, me cantarai. Servos de Deus que estão esperando a Jesus a qualquer hora, levante a sua mão assim agora e diga: Senhor, me ajude. Ai, me candalai, vai choura na candarabaia. Uri me cande, canto. Ai, dei canto, uri me candarabaia. Sei me ande cantaia. Leai, churi me candarabaia. Ai, me anjo, ele cantaia. Aleluia. Converse com Deus agora e diga: eu reconheço as minhas fragilidades. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Levante a mão agora e ore. Eu quero ouvir a sua voz. Abra a boca e converse com Deus. E se vier línguas estranhas, não esqueça: fale em línguas estranhas. Shai vai cantaraba, cantarabaia. Shai me cantei, andaraia. Adore, adore, adore. Eu estou vendo lá na galeria. Oh, filhos de Deus, estão te abraçando. Aleluia. Aleluia. Ai, meu Deus, que vontade de chorar de alegria. Aleluia. Oh, Lene cantou, vai de cantarai. Quem dera fosse esta noite, a noite da nossa transladação. Quem dera fosse hoje. Nossos últimos momentos na face da terra. Quantos gostariam que o amado voltasse hoje? Hoje, levante a mão assim comigo, faça assim. Ora, cantar e adore. Oh, rabazicanda, rabaxanda, rabaia. Eu vou esperar a igreja adorar, depois eu vou continuar. Aleluia, aleluia. Você está admirado, você está achando que é demais, que não é preciso levantar as mãos, que não é preciso glorificar alto. Você não se dá bem com isso? Será que é assim? Então desiste dessa conversa de céu, porque lá a história é noite e dia. A história lá é noite e dia. Aleluia. Oh, mas candarabahaya. Que cantaraba, xandaraba, xandaraba, canturimi, andarabahaya. Aleluia. Aleluia. Estou ouvindo gemido aqui na igreja. Será que lá na galeria a presença de Deus está enchendo, está preenchendo, está dominando, como está acontecendo aqui? Está, Santo de Deus, está sentindo a glória do Senhor invadindo o teu ser? Está? Então, abra sua alma e encha-se da presença do Senhor. Aleluia. Dize-nos, Senhor, que sinal haverá da tua vida? Aleluia. Vocês querem saber
grande sinal haverá, diz a palavra de Deus, que para o fim dos tempos, Israel, o grande sinal da segunda vinda, haveria de voltar para o seu lugar. A Bíblia diz assim: levantai, quando vede a figueira florescer, levantai a vossa cabeça, porque o vosso Redentor está chegando, a vossa redenção está próxima. A Bíblia faz uma promessa para Israel, que é uma das coisas mais lindas que eu encontro na Bíblia. Ouçam aqui o que diz a palavra, em Deuteronômio, capítulo 30, ouçam bem esta palavra, Deuteronômio, capítulo 30, assim nos diz a palavra do Senhor. Eu quero que vocês procurem essa passagem bíblica e me acompanhem. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 3, 1 e 3, assim nos diz a palavra, basta o 3. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou, ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, de lá o Senhor te ajuntará, de lá o Senhor te trará. Oh, olhem aqui para mim, amados irmãos. Houve um dia que o Senhor disse a Israel: eu sei, filha de Deus, eu sei porque estás a chorar. Cantecai, o rei Jeová de canto, e de canto, pai de canto, reião de cantaraia. Ei, me canto, feia, rei canto, rei me canto, e me andará cantaia. Le me canto, raio e cantarabaraia. Chahai de canto, e andará cantaia. Filha minha, eis que eu, teu Deus, falo contigo nesta noite. Há tempo que eu vinha te falando que queria fazer uma obra na tua vida. Nesta noite, filha minha, estou te dando um novo começo. Verás a minha glória, entrarás numa nova dimensão comigo. Assim diz o teu Deus. Ai de cantai, urnin de canto, cheian de cantarabacanto e de andarabaia. Ai, aleluia. Preparem-se, porque nesta noite haverá mistérios de Deus em nosso meio. Aleluia. Senhor, como prova de que acabaste de falar com esta tua filha, eu te peço, toca mais algumas e alguns aqui agora com o teu Espírito e levanta com poder. Servas e servos de Deus, recebam o poder do Espírito de Deus agora. Agora, servos de Deus, olha lá como Deus enche esta sua filha. Deus está na congregação dos santos. Aleluia. Quantos estão sentindo que Ele está aqui? Está entronizado em nosso meio. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Antes que eu termine de pregar, Deus vai levantar a gente aqui dançando no Espírito. Aleluia. 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 Eu te trarei das extremidades da terra, diz o Senhor. Ainda que tu esteja nas extremidades, eu te trarei para a tua terra. Vocês sabem tanto quanto eu, todos os dias aviões cheios estão pousando em Tel Aviv, trazendo judeus de todas as partes. Ainda que esteja judeu lá no sertão do Maranhão, da onde Deus me levantou, de lá Deus vai pegar esse judeu e levar lá para a Palestina, porque o Senhor disse: eu te trarei de volta. Meus amados irmãos, a restauração nacional de Israel já aconteceu. A espiritual é só no fim da grande tribulação. Israel já está na sua terra. E não interessa, irmão, não tem Saddam Hussein, não tem quem arranque Israel da sua terra. Pois o Senhor diz em Amós, no capítulo 9, e versículo 14, ou então 14, 9: eu te plantarei na tua terra e ninguém te removerá daí. Não tem canhão, não tem míssil, não tem mundo inteiro que arranque Israel dali. Na guerra do grande Amagedon, quando as nações todas se juntarem contra Israel e parece que Israel está perdendo, Deus vai mostrar que ainda está com o seu Davizinho. Aleluia. Vencerá com poder e glória e livrará Israel. O que é que está faltando, pastor Gilmar? Não falta
Para mais nada, Jesus Cristo está chegando, Jesus está voltando. Dize-nos, Senhor, que sinal haverá da tua vinda, meu Pai? A palavra de Deus nos fala de um grande sinal que a maioria estão esquecidos. Fala-se de terremotos, fala-se de pestilências, fala-se de guerra, fala-se de rumores de guerra, fala-se de nações contra nação, mas há um sinal que a maioria das igrejas estão esquecendo. Qual é, pastor Gilmar? Israel? Qual é, pastor Gilmar? A grande confederação das nações como plataforma do anticristo? É o mercado comum europeu? É um outro sinal. Qual é, pastor Gilmar? Quereis saber qual é? O grande derramamento do Espírito Santo. Diz a Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Coitadinha da igreja que não está crendo na operação do Espírito Santo. Coitadinha das anímicas, doentes e aleijadas igrejas que não crê na atualidade dos dons espirituais, que não crê no batismo no Espírito Santo. O céu não espera uma igreja fria, uma igreja morna. O céu espera uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de poder. E derramarei. Não é conta-gota não, irmão. Não é copinho d'água se derramando. Derramarei. Ei do meu Espírito sobre toda a carne. Decai, chore, me candarabahaya.